Meus amados irmãos, graça e paz. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Privilégio poder, através deste canal, estar alcançando você aí na sua casa, podendo levar a palavra do Senhor até você. Nós estamos no mês de setembro, mês da pátria, mês onde nós temos orado pela nossa nação, pedindo a Deus que tenha misericórdia da nossa nação. Também eu quero fazer menção hoje, falando no mês de setembro, é chamado mês amarelo. E a mídia está fazendo aí a campanha contra o suicídio. Que oremos também neste sentido, para que pessoas ou vidas que pensam em tirar a sua vida, não faça isso. Creia no autor da vida, que é o Senhor Jesus. Ele pode reverter toda e qualquer situação. Eu quero orar com você, como nós temos feito das outras vezes. Eu quero poder orar com você e por você, e também orar pela nossa nação. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido o nosso Deus, refúgio fiel e fortaleza, tem sido o socorro bem presente na hora da angústia. Deus amado, eu quero colocar no teu altar de graça a nossa nação, pedindo a Deus que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, visitando, transformando, mudando, salvando para a glória do teu nome. Também, Deus, neste momento eu peço que o Senhor visite aquelas pessoas que se encontram em depressão. Ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro mudando esta situação, pois o Senhor é o Deus, dono da vida, Criador. O Senhor é aquele que pode reverter toda e qualquer situação, Pai bendito. Ó Deus, que neste exato momento o Senhor possa ir de encontro aquelas pessoas que estão angustiadas, que perderam a esperança de viver, que o Senhor possa reacender esta chama em seus corações. Abençoa, Pai, a tua palavra, que nós vamos ler neste momento, Pai bendito. Em nome de Jesus, nós assim clamamos ao Senhor. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas. Amém. Eu quero ler com você Daniel, profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10 apenas, que nos diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Eu quero pensar por alguns instantes com você sobre o seguinte tema: um bom cidadão. Um bom cidadão. Ser um bom cidadão é também ser um bom patriota, que por sua vez, sendo este bom patriota, logo existe aí um sentimento de orgulho, um sentimento de amor, de devolução e devoção à pátria, aos seus símbolos, à bandeira, ao hino, ao brasão, às riquezas naturais, patrimônios material e imaterial, dentre outros, e ao seu povo. É a razão do amor dos que querem servir seu país e ser solidário com seus compatriotas. Ser este cidadão, entendo eu que nós amamos a nossa nação. Olhando para o texto que eu acabei de ler, Daniel, ele era cativo. Se você for lá em Daniel, capítulo 1, verso 6, ele foi levado por Nabucodonosor para Babilônia. Dentre aqueles jovens que o Nabucodonosor mandou levar, Daniel estava junto com eles. Daniel, como bom cidadão e como um bom patriota,
e cidadão dos céus, ele não esqueceu do compromisso que ele havia firmado com o seu Deus. Lá em Daniel capítulo 1, versos de 11 a 20, quando o rei ordenou que eles deveriam comer a comida do rei, Daniel assume ali um compromisso dizendo: olha, dê a nós apenas água e legumes. Faça-se uma experiência com as nossas vidas e você vai perceber a diferença que nós vamos ter. Este foi o compromisso de Daniel com Deus, assumindo uma postura de servo, assumindo uma postura de que não deveria se contaminar com as coisas de Babilônia. Então Daniel assume essa postura. E aqui nós vemos mais uma vez ele honrando este compromisso, pois ele costumava orar 3 vezes por dia do seu quarto, com janelas que davam para Jerusalém, sua pátria amada. Daniel, um jovem que estava cativo, mas um jovem compromissado com a palavra de Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele pedia a Deus que o abençoasse ali naquele lugar. Eu quero lhe perguntar, você tem o costume de orar? E se você tem o costume de orar, quantas vezes você ora? O texto que nós lemos diz que Daniel orava 3 vezes. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, nos diz o seguinte: orem continuamente. Orem continuamente. No verso 18 diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. É difícil dar graças em meio a esta situação que nós estamos vivendo. É difícil. Você dizer: olha, Deus, muito obrigado por esta pandemia. Como é difícil. Mas quando você depende de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Você consegue enxergar este turbilhão com outros olhos, com os olhos da fé. Então devemos orar continuamente. Daniel, desde sua chegada em Babilônia, ele sempre se destacou por sua conduta de vida e compromisso com o que estava diante dele, e ele estava também compromissado com Deus. Daniel, ele assumiu essa postura, ele foi ali colocado pelo rei, e ele então assumiu, ele levou a sério, ele não brincou. Eu quero dizer para você uma coisa: com as coisas de Deus não se brinca. A palavra de Deus diz o seguinte: de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não devemos brincar com as coisas de Deus. Aqui não seria diferente. No texto que nós lemos, os supervisores e os sátrapas, eles queriam de alguma maneira achar pretexto contra Daniel, mas não acharam. Então eles reconheceram que jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. O modo de vida de Daniel era tão sincero que estes homens, aqui no verso 5, não acharam nenhum pretexto para dizer assim: olha, Daniel está desviando uma agulha do rei. Não achou. A única maneira então que eles acharam para acusar Daniel foi mexendo com o Deus de Daniel, somente relacionado com a lei do Deus de Daniel. E estes homens então, eles vão até o rei e eles dizem o seguinte: ó rei Dário,
vive para sempre. Verso 6, a parte B. Aqui todos os supervisores reais, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, seja retirado ou atirado na cova dos leões. Eles queriam, de alguma maneira, tirar Daniel do caminho deles. E a maneira que eles achou foi, então, rei Dário, tu vive para sempre. Faça um decreto que, num período de 30 dias, todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei, então, fez o decreto. Fez o decreto. E na primeira oportunidade, então, quando Daniel soube desse decreto, o que Daniel fez? O texto diz que ele subiu para o quarto dele, prostrou-se, e ele então orou, ele clamou, ele falou com Deus, como ele costumava fazer todos os dias. E estes homens então vigiaram Daniel e já foram correndo contar para o rei. Foram lá então e denunciaram Daniel. Ó rei, aquele Daniel, aquele exilado, ele tem orado ao Deus dele e não a ti. O senhor não fez um decreto dizendo que qualquer um que não orar a ti, somente a você, ó rei, vai ser lançado na cova dos leões, e esse decreto não pode ser revogado, segundo a lei dos medos e dos persas. Sim. Então, o Daniel, ele está orando ao Deus dele. O rei, ele procurou de alguma maneira salvar Daniel, no verso 14. Ele procurou de alguma maneira salvar Daniel. Como bom cidadão, devemos ter nossa vida firmada e compromissada com Deus, com nossa família, com a igreja de Cristo, com a sociedade na qual fazemos parte, e honrar o nosso Deus, pois honrando, estaremos honrando as demais coisas. Daniel, ele tinha esse compromisso, ele honrava a Deus em toda a sua maneira de viver. E nós, como cidadãos, devemos também honrar, ter a nossa vida firmada e compromissada com Deus. Devemos honrar a Deus, nossa família, a nossa igreja, a igreja de Cristo, a sociedade na qual fazemos parte. Devemos ter um exemplo de vida, porque as pessoas estão nos olhando, nos vigiando o tempo todo. Há um hino do cantor cristão que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador nos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Daniel era forasteiro em terra estranha. Nós somos também forasteiros nesta terra, mas somos embaixadores do céu. Somos representantes de Deus, representantes de Cristo, representantes da graça salvadora de Cristo aqui na terra. Filipenses capítulo 3, dos versos 17 a 21, nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo escrevendo nos diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Nossa, verso 20, preste atenção nesse verso: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidadania é nos céus, a nossa pátria é nos céus. Que sejamos bons cidadãos, para que a nossa conduta de vida possa espelhar outras vidas e que, como Daniel, possamos ser achados inocentes diante daqueles que se levantarão contra nossas vidas, buscando pretexto para nos acusar e nos difamar. Versos 21 e 22 de Daniel capítulo 6, quando então Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei não conseguiu dormir e no outro dia o rei foi cedo para ver o que aconteceu. E nos diz assim o texto: o rei chegou e chamou com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel então responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Não cometi mal contra você, rei. Deus fechou a boca dos leões. E pela graça de Deus, Deus tem acabado, Deus tem ceifado com este vírus. Ainda tem alcançado muitas pessoas. Ainda tem. Mas Deus tem dado um basta. E a nossa oração é que, como cidadãos, bons cidadãos que nós somos, nós venhamos a servir ao Senhor com alegria, com inteireza de vida, com dedicação ao serviço do Senhor. Que a nossa vida seja compromissada com Deus verdadeiro, com o Senhor Jesus, e que jamais perdamos de vista o compromisso que temos com o Senhor e com o seu reino. Ainda que se levante contra o povo de Deus tempestades, ainda que se levante aflições, mas que não perdamos de vista o compromisso que nós temos com o Senhor. E que Ele possa nos abençoar. A minha oração é que Deus possa abençoar a sua vida. Você que está aí nos ouvindo, vai nos ouvir, você que tem acompanhado o nosso canal, a minha oração é que Deus possa abençoar a sua vida, onde quer que você esteja. Que o Senhor possa cuidar de você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe, deixa aí o seu like, contribua com este ministério, contribua financeiramente também com este ministério. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma.